Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Gonçalves, psicóloga clínica, analista haitiana e arteterapeuta. E hoje eu estou aqui no programa Filosofé Papo Cabeça com Café e nós viemos hoje refletir um pouco nesse quadro que é As Prosas da Psicologia sobre o tema União, que é o tema desse mês agora de julho. E nesse momento, quando a gente pensa ou sente esse lugar da união, a gente reflete um pouco sobre estamos realmente nos sentindo unidos uns aos outros ou a gente está cada um vivendo na sua individualidade ou num certo individualismo. A gente precisa olhar um pouco, sobre esse ponto de vista da união e o que significaria isso nos tempos de hoje, em que as pessoas estão talvez um pouco isoladas num certo lugar da internet, num certo lugar de si mesmo, num certo lugar interno. E para onde vai esse lugar de solidão? Acho que é importante a gente fazer um parâmetro entre esses dois aspectos, união e solidão. A solidão é diferente do aspecto da solitude. A solitude é você poder apreciar a sua própria presença, introspecção e companhia. Agora, quando você entra num aspecto de solidão, é como se você se ensimesmasse num aspecto interno, onde você não evolui, onde você não aprende, onde você não troca, onde você não cria hipóteses, teorias e desenvolve algo para evoluir como ser. Então a gente precisa observar o quanto que a gente precisa se permitir também a troca e que isso pode ser um aspecto muito positivo na construção da gente como sociedade, da gente como ser, indivíduo. E eu acho que isso não tira o nosso lugar de sujeito, onde a gente não perde a nossa essência por estar em união com o outro, por estar em conjunto, por trabalhar em equipe, por ter uma dinâmica onde o outro é importante e relevante e onde eu também posso ser importante e relevante para o outro. Acho que esse processo do autoconhecimento, ele inclui as outras pessoas. Se a gente tem um processo de se desenvolver, de se construir, de se perceber e conhecer, onde isso não inclui a relação com o outro, o nosso lugar social, e a gente fica só numa interiorização excessiva, isso também não é um processo saudável, funcional e interessante para a gente. É importante que a gente tenha esse movimento de troca, que a gente vá para o externo, que a gente tenha a sociabilidade de uma maneira equilibrada com a nossa introspecção. A solitude é um movimento de introspecção que inclui o outro. E a gente pode vivenciar a união como um aspecto onde a gente também possa em alguns momentos se reservar, se preservar e dar limites para a relação com o outro. Então é importante a gente fazer essa boa harmonia entre o estar consigo mesmo e ir para a relação com o outro, onde a gente possa perceber a gente, onde a gente possa perceber o outro, onde a gente se respeite e respeite ao outro. E esse movimento, ir para o interno e se permitir ir para o externo de maneira equilibrada, funcional e saudável, é importante para a gente como ser e que a gente possa ter essa perspectiva. Será que eu estou muito isolado? Será que eu estou muito comigo mesmo? Será que ao invés de eu criar momentos onde eu possa estar com outro e que isso seja bom para mim e que eu me permita vivenciar essa troca, será que eu não estou deixando de vivenciar isso? Será que eu não estou me isolando propositadamente para que eu não possa evoluir, me conhecer e crescer nessa relação? Ou será que de fato eu estou em excesso para fora, indo demais para o externo, ficando demais junto com as outras pessoas para evitar ficar comigo mesmo? As duas situações podem ocorrer e é importante que a gente reflita sobre isso. O que está em excesso, o que está em falta, e se a falta é do outro ou se a falta é de mim mesmo, e o que eu posso fazer para poder equilibrar essas duas instâncias de maneira satisfatória, prazerosa e saudável, funcional, certo? Então, esse foi o nosso momento de hoje de reflexão, de percepção e consciência. Beijo para você!